E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, eu trabalho como psicólogo clínico e eu te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço que eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou. E eu espero do fundo do coração que algo desse episódio possa ser útil para você. Seja bem-vindo, muito obrigado por você estar me ouvindo. Quero começar esse episódio dizendo que o episódio passado marcou 50 episódios desse podcast, o que para mim é um marco grandioso. Então esse é o 51º episódio, episódio de número 51, uma boa ideia. Nossa, essa boa ideia, referência só para quem é antigo, né? É, eu estou muito feliz, né, de chegar a esse número de episódios. Só um contexto, né? Eu gosto da mídia podcast há muitos anos. Eu tive o prazer de gravar vários episódios de podcast ao longo dessa jornada. Comecei ouvindo o Jovem Nerd, podcast que eu ouço até hoje. E gravei os 40 primeiros episódios desse podcast aqui, do Fábio Polotto Podcast, em áudio, e a partir de então eu tenho gravado agora semanalmente em vídeos, né? Me adequando aí à nova realidade. Então eu agradeço a sua companhia. Eu não sei desde quando você me ouve, mas eu agradeço muito. Eu também não sei de onde você me ouve. Eu agradeço demais o alcance. É, e dizer assim que eu gostaria muito de saber quem são todas as pessoas. Os números são muito frios. Eu não sei quem é que me ouve. Eu não sei quem é que aperta o play. Algum ou outro que interage ali comigo sempre me manda mensagem, que agradece, que fala que ouve. Essas pessoas, eu sei quem são vocês e eu agradeço do fundo do coração. Estou muito feliz de chegar a essa marca, espero que venham outros. E é justamente a respeito disso que eu quero começar o papo. E do fundo do coração, eu quero dizer isso aqui. Eu espero que ninguém esteja me ouvindo nesse episódio. Sério. Cara, eu espero que ninguém me ouça, porque eu quero falar de coisas, como eu digo sempre, de que eu vivo, do que eu penso e o que eu sou. Então eu vou abrir meu coração aqui em várias coisas que eu tenho pensado, enfrentado. Então eu espero que ninguém esteja me ouvindo, mas se tiver alguém me ouvindo, espero que seja útil. É, Bom, eu gravo esse episódio aqui, o episódio de número 51, exatamente no dia em que eu completo aí 51 dias sem álcool. E aí, antes que você se assuste, calma, eu não tenho um problema de vício no álcool, não me sinto viciado ao ponto que eu estou num programa de reabilitação para o uso de álcool, não é sobre isso. Mas eu sou uma pessoa como você, brasileiro, que consome álcool há muitos anos, e, e tive a ideia de ficar sem álcool logo após o verão europeu, já que aqui no verão europeu o calor e as festas eu acabei bebendo e bebendo mais do que eu achei que pudesse ser saudável para o meu corpo, para minha mente. Logo pensei, então tá bom, vou parar agora, deu. Vou ficar aí alguns dias sem beber, vamos dar um detox, fazer um reboot aqui no sistema. Não tenho e não tinha uma meta específica de quantos dias eu poderia ficar sem, então chegar aos 50 dias, aos 51 dias, é uma marca no mínimo interessante para mim, já que eu fui vencendo aí as vontades que eu tive. E eu quero compartilhar um pouco a respeito dessa situação de ficar sem o álcool, né? Acho importante, em primeiro lugar, tratar esse assunto com seriedade, porque embora não seja um episódio específico falando a respeito dos problemas do alcoolismo, é um episódio que eu vou flertar com as ideias dos problemas que eles podem trazer e, claro, dos benefícios de você ficar sem e até mesmo, por que não, usar. A primeira coisa que eu acho muito importante dizer é que o álcool é uma droga. Então, eu tô muito cansado de ouvir a hipocrisia declarada na boca das pessoas que condenam pessoas que usam drogas, mas a mesma pessoa que condena essas pessoas que usam drogas está consumindo álcool. O álcool é uma droga, ela é uma droga lícita e é uma droga glamourizada. Veja bem, o álcool está sempre associado a glamour, a conquista, a
a uma vitória, até mesmo a uma ostentação financeira, dependendo do que você bebe, você está numa prateleira superior. Então eu acho o álcool é uma das, talvez, uma não, no meu ponto de vista, ela é a droga mais perigosa que nós temos, justamente porque é muito fácil você comprar, é muito barata, ela está acessível a todos e nós somos expostos a ela o tempo todo, seja nas mídias, seja em casa. O tempo todo a gente está exposto a essa droga e, de novo, tem glamour, é bonito usar essa droga. Então, para acabar, né, para esse papo aqui ter uma linha mestra, é importante a gente entender que, cara, o álcool é uma droga, então se você é o tipo de pessoa que enfrenta um problema com o alcoolismo, o meu posicionamento é muito claro. Você precisa de ajuda, uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um psiquiatra, uma ajuda de grupos que podem te ajudar a se libertar desse vício. Em que momento você tem, você sabe, ou em que momento você acha que você deveria procurar ajuda? Simples, quando você depende do álcool, quando a sua capacidade de dizer não, ela é inexistente, quando os problemas do álcool já afetaram deliberadamente seu corpo ou processos psicológicos e quando o álcool também está fazendo mal para as pessoas que estão ao seu redor. Se você se encontra nessa situação, talvez esse vídeo aqui você deva parar e procurar e ligar para um psiquiatra e já marcar uma consulta, falar com um psicólogo, pode me procurar ou procurar qualquer amigo aí, colega da profissão, porque de fato o álcool ele mata. O álcool mata diretamente, ele mata indiretamente, então nós estamos falando de um tema muito sério. Então, a partir de agora, eu quero falar como eu tenho enfrentado e qual tem sido a minha experiência a respeito disso. Voltando, eu não tenho um problema deliberado com o álcool, eu não sinto que o álcool tem um efeito devastador na minha vida, embora ele me traga problemas o suficiente para eu entender que era necessário ficar sem, pelo menos por um período, e sentir, experimentar como meu corpo reage. Eu já fiquei 7 anos da minha vida sem tomar nenhuma gota de álcool. Aliás, eu não tomava nem bombom de licor. Então, foram 7 anos onde eu via os resultados, especialmente no corpo. E depois disso, voltei a fazer o uso do álcool, especialmente em situações sociais. E agora completa esses 51 dias aqui sem álcool novamente. Então, o que eu percebi durante esses 50 dias que mudou do ponto de vista físico e psicológico? Bom, psicológico em primeiro lugar, eu tenho a sensação de que o álcool, a ausência do álcool dentro do meu organismo faz com que eu tenha maior clareza em analisar situações. E não só situações que acontecem ao meu redor, mas também maior clareza e consciência daquilo que acontece no meu mundo interno. É como se você estivesse num lugar, você está tentando numa rua, você está tentando enxergar o final da rua, mas tem uma névoa. Você até vê vultos ali, você vê alguém, você vê a cor, mas você não vê com clareza porque a névoa encobre aquilo ali. Nesses 50 dias sem álcool, eu tenho a sensação que essa névoa se dissipou, que ela foi embora. Então eu consigo enxergar melhor as situações que estão ao meu redor e fazer uma análise mais clara. E não só o que está claro fora, mas também uma autoconsciência mais apurada daquilo que acontece no meu mundo interno, no meu campo emocional, no meu campo. É uma sensibilidade psicológica. Esse é o lugar que eu percebo que ficar sem o álcool me trouxe esse benefício. Uma maior clareza mesmo, né? Eu percebo que o meu cérebro funciona melhor, logo a minha mente funciona melhor. É, mas eu preciso te dizer que esse benefício não é o que me fez permanecer esses 51 dias sem álcool, de verdade. Porque esse lugar que eu tô falando aqui é muito sutil, é muito sensível. É,
talvez você seja uma pessoa que já tem extrema dificuldade de autoconsciência emocional, então ficar sem álcool não vai resolver seu problema. Talvez você precise passar por um processo psicopedagógico para aprender a fazer uma leitura das suas emoções, desenvolver essa inteligência emocional, se aprimorar nesse sentido. Mas no meu caso, por que que não foi o grande benefício? É porque o grande benefício foi físico. A verdade é que nesses 50 dias eu me sinto dormindo melhor, então, embora o relógio não seja tão assertivo assim, ele mostra que a qualidade do meu sono melhorou. Eu deito e durmo muito rápido, então eu percebo que a ausência do álcool me faz dormir melhor, logo a minha recuperação física é melhor. É claro, eu vou treinar mais disposto, eu percebo que melhorou meu rendimento, a minha lesão melhorou. Então, por quê? Porque o álcool causa um processo inflamatório dentro do corpo. Então, quando você retira esse elemento que causa essa inflamação, logo você se desinflama e melhora. É, eu, eu sempre sofri ressacas homéricas, então eu lembro de ter enxaquecas, eu lembro de querer assim, nossa, ficar em posição fetal na cama depois de um dia que eu bebia demais, e não querer viver, não querer ter contato, não queria ver luz. Então, assim, nossa, como eu odiava essa sensação. Aliás, eu odeio essa sensação de ressaca física, e bem física mesmo. E se junta a ressaca física com a ressaca moral das porcarias que a gente faz, meu Deus do céu, aí dá vontade de se esconder debaixo da terra. O fato é que nesses 50 dias, fazem 50 dias que eu não sei o que é ter uma ressaca. Eu acordo bem todos os dias. Eu acordo num domingo feliz, eu acordo num sábado feliz. Feliz no sentido de acordar bem, né? Sem nada, o corpo tá inteiro. Posso sair e correr uma maratona. Calma aí. Posso sair e treinar, posso, sabe, os dias rendem, eu não perco um pedaço do meu dia. Então, esse lance físico talvez seja o grande benefício que eu tenho experimentado, né? Especialmente a questão da lesão. Como a lesão ela não me incomoda tanto quanto incomodava quando eu estava fazendo o consumo de álcool, é óbvio que eu vou ficar feliz, né? Eu basicamente o meu remédio do vitiligo acabou porque eu deixei acabar, mas eu percebo até que a minha pele já melhorou porque tem um efeito muito relacionado aí com a pele. De novo, processos inflamatórios fazem com que o meu vitiligo piore. Então eu percebo que tem sido uma jornada muito feliz do ponto de vista físico. E aí eu também percebo que tem, além de benefícios, tem coisas que são contra. E aí, o que, que é contra? E o que, que tem sido um desafio nesses 51 dias aí sem álcool? Para mim, o pior de todos é o fato de que, como eu disse, né, o álcool é essa droga que ela é glamorizada. Então, os nossos rolês, né, quando você sai pro rolê, você vai para uma festa, geralmente está muito associado a um lugar onde as pessoas estão consumindo álcool. E aí, no meu caso, que eu tenho muitos amigos que fazem o consumo, a gente vai para rolê, a gente vai para festa. Lembrando que eu sou um atleta híbrido, né? Eu acordo 7 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir treinar, mas sou o cara que vai dormir às 7 da manhã quando vai para uma festa de música eletrônica. Então eu gosto de transitar aqui entre esses dois mundos, entre a luz e a noite, entre o dia e a noite, entre a luz e a escuridão. Eu gosto dessa coisa. Por isso que eu falo, é um atleta híbrido, né? Eu me sinto realmente feliz de poder viver esses dois mundos. Mais uma vez que eu tô num lugar onde socialmente tá geral bebendo e eu não, é chato pra caramba. Ponto final, cara. Não adianta falar. Chega um momento que você está dessintonizado do resto da galera. E se você não entende a ideia da sintonia, a gente usava rádios antigos quando a gente era mais novo e não tinha internet, e o rádio tinha lá as ondas AM, FM, e aí para sintonizar você vinha ajustando. E vinha... Então, quando sintonizava perfeito, a música vinha limpa. Mas quando dessintonizava um pouquinho, ruído na comunicação. E esse é o lugar onde eu fico ali mal quando eu tô no rolê. Porque chega um momento que tá geral em uma outra sintonia e eu não. Porque eu tô sóbrio. E esse lugar é chato pra caramba. É chato pra caramba, porque aí me dá vontade. Então aí começa essa luta. Pô, mas e aí?
E veja bem, eu sou o cara que eu posso. Porque em nenhum momento aqui eu tô falando assim que eu tô proibido, eu fiz uma escolha deliberada e consciente de que eu ia ficar sem álcool, então eu posso beber. Mas esse é um lugar que eu quase me sinto inadequado ali, né? Graças a Deus, quando eu me sinto assim também, vambora. Levanto e vou embora, não devo nada pra ninguém, beijo, tchau. Pô, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, nada. Tô indo. Até porque eu já não tô mais na sintonia da galera. Então esse é um lugar muito chato. E olha que doido, embora eu não tenha ressaca moral por ter bebido e feito alguma besteira, me dá um certo tipo de ressaca moral não ter bebido e não ter feito nenhuma besteira. Porque nós somos esses seres assim, pelo menos eu sou esse ser humano assim. Aliás, sou humano e nada do que é humano me é estranho. E sei que você também é, logo o que eu sinto pode ser que você sinta. Mas essa ideia de que tá todo mundo se divertindo e por que, que eu não tô? Por que, que eu não tô ali usando esse essa droguinha aí para ficar mais leve, para relaxar? Porque tem ali, porque afinal, por que, que todo mundo usa? Por que, que essa droga é tão glamorizada? Porque o efeito dela de te relaxar, de te colocar mais leve, de você ganhar um pouco mais de coragem, que existe dentro do consumo dessa droga. Se você tá sem, você não vai experimentar, o seu estado de ânimo muda. E aí, em alguns momentos, bate uma ressaca moral e fala assim, pô, tava lá, aí, pô, sou um cara solteiro, a mulher olhou pra mim, olhei pra ela, e faltou, né? Faltou a gotinha ali do álcool para dar aquela coragem, aí vem a ressaca moral, né? Então, assim, esse é um lugar chato de enfrentar. A sobriedade ela tem um custo, especialmente se você participa de ambientes onde todo mundo está fazendo o consumo. Não que as pessoas te oprimam para consumir, não, mas fica aquela perguntação e etc. Bom, então esse é um lugar que assim que eu acho que é desconfortável. E aí tem um lugar que é ainda mais desconfortável ainda de ficar sem o álcool, que é justamente o fato de que uma vez que a clareza mental melhorou, a névoa se dissipou, logo os meus vazios existenciais ganham força, porque eu estou mais sensível a eles. As minhas tristezas, minhas inseguranças, os meus medos. Porque agora, sem o álcool, para fazer, para camuflar esse tipo de coisa, ou para jogar essas coisas um pouquinho num lugar de inconsciência, me deixar ali não sem contato com isso, agora eu tô limpo. Então, se eu tô numa situação social e aí, pô, desse exemplo aí, a pessoa me olhou e me bate um mínimo de insegurança, um medo, e eu tô sem nada pra camuflar isso, pra enfrentar isso, que desconfortável que fica. Então, eu percebo que, primeiro, a gente não deve usar nada pra camuflar essas coisas. Acho que o grande lance da vida pra gente evoluir e se tornar pessoas que vivem melhor é enfrentar essas demandas aí. Enfrentar elas assim, cru. É olhar para ela sem nada. Falar onde dói, vamos lá. Porém, a gente também não é de ferro e ficar enfrentando isso aí sem dar uma acalmada é cansativo. Então, eu percebo que é, esse lugar incômodo de ficar sem, ele existe e aparece, por isso que eu tô jogando limpo aqui com você da minha experiência. Bom, mas eu ainda assim tenho feito a escolha de ficar sem, justamente porque o aspecto físico tem sido muito mais positivo para mim. E também enfrentar essas coisas tem sido uma jornada. Apesar de ser desconfortável, não quer dizer que seja bom. São só 51 dias, né? Eu não sei até quando vai, mas nessa jornada aqui eu já tive que lidar com algumas coisas que apareceram e eu não tinha nada para camuflar. É, o que, o que, o que é ótimo, né, no final das contas. Mas, vamos lá. É, coisas que me ajudaram, e caso você um dia experimente ficar sem, algumas coisas me ajudaram muito. Quando eu sentia vontade no meio de situações sociais de usar, eu falava para mim mesmo: você consegue segurar por mais 5 minutos e ver se você ainda tá com vontade? Essa foi um diálogo interno que eu tenho tido várias vezes. Espero ali uns 5, 10 minutos, beleza. Segunda coisa, tô sempre com um copo bebendo uma cerveja zero álcool, uma Coca-Cola zero, uma água com gás, o que seja, mas eu tô sempre com um copo ali, justamente para que o hábito do beber ele esteja presente. Eu faço aí quase que um hack mental para que eu não fique, né,
naquela fissura de querer pegar um copo. E aí também minimiza o efeito da galera vir querer te oferecer ou ficar te perguntando e você tendo que lidar constantemente com essas respostas. Então, basicamente foi assim que eu fui sobrevivendo. E claro, eu decidi isso, então eu fiz um compromisso comigo que eu ficaria sem. Logo, se eu tenho um compromisso, se eu tenho um porquê, eu vivo qualquer como. E o meu era um compromisso de fazer um detox. E aqui estou. E também a consistência é a chave para que a gente alcance bons resultados. Então, é fazer isso por o máximo de período que a gente possa. O que eu fico muito feliz e agradecido porque somos uma espécie que temos dentro de nós capacidade de força, resiliência e superação. E agradeço também os sinais que a vida me dá, né? Eu assisti, tava lá perdendo tempo no Instagram lá e apareceu o Tom Holland dando uma entrevista a respeito da sua sobriedade, me serviu de inspiração e eu falei, cara, maneiro, o moleque tá aí anos sem beber, o moleque fera, né? Uma boa cabeça. Então por que não um dia a mais, né? Ou só por hoje eu vou ficar sem. Essa tem sido a minha jornada aí nesses 51 dias. Isso tem sido um tema para mim, tenho pensado a respeito e tenho percebido tanto que é desafiador. Então, não sei qual é a sua situação mais uma vez, mas se você um dia se desafiar a ficar limpo de alguma substância, seja o álcool ou qualquer outra, você é capaz. Você é capaz. Se eu sou capaz, você é capaz. E se alguém, né, como o Tom Holland é capaz de ficar anos, então nós somos capazes. Né? Dentro de nós existe forças que a gente sequer tem ideia. É, é isso. Tem um segundo ponto que eu gostaria de falar. O nome do episódio aqui pode ser Desabafos. E aí eu gostaria de pensar aqui, porque também tem habitado muito o meu mundo interno nesses últimos dias. Desde que eu tenho me mudado, né? Desde que eu saí do Brasil, na verdade, e me propus viver fora, fiz esse processo de imigração, eu percebi que eu tinha coisa demais. Eu percebi que quando eu me deparei com tudo que eu possuía, eu falei, é muita coisa. Então eu fiz todo um processo de desapego lá atrás. Então tem mesa minha na casa de um amigo, tem poltrona na casa de outro, tem um monte de planta na casa de um, na casa de outro, e tem livro, enfim. O fato é que tudo que era muito grande, físico, material, fui dando um jeito, fui doando, fui passando para frente, fui deixando. Mas chegou num ponto onde eu percebi que eu tinha muita coisa, né, de roupa, coisa física mesmo, né, materiais. E eu falei, caramba, como é que eu vou para lá agora? E eu lembro que quando eu vim para cá, eu montei tipo duas malas muito grandes mesmo, uma mala pequena e uma mochila, tudo lotado, e sobrou muita coisa. E aí deixei tudo na casa da minha mãe, falei, nossa, é coisa pra caramba. E desde então eu tô com a ideia do minimalismo me martelando, né? Afinal, o que que é essa ideia do minimalismo? Será que isso tem algum benefício? Será que vale a pena? Bom, e aí com o passar do tempo, quando eu cheguei aqui, eu acabei comprando outras coisas, comecei a acumular uma coisinha aqui, uma coisinha lá, uma roupa aqui, outra ali. Quando eu voltei pro Brasil agora nesse intervalo, eu falei assim, cara, é hora de dar um olhar de uma vez por todas para essas situações, dessas coisas que eu tenho, né? Esses acúmulos que eu tenho. E aí eu fui lá enfrentar peça por peça. E eu lembro que eu fiz um movimento de simplesmente catalogar e anotar tudo que eu tinha de material e de roupa que estava espalhado ali, né? Especialmente na casa da minha família, que eu deixei lá essas malas. E falei, bom, ainda é muita coisa. Considerei tudo que eu tinha, fiz um catálogo enorme e falei, tá, acho que é hora de enfrentar o minimalismo. Por quê? Porque juntar coisa demais dá trabalho, fica pesado. E isso eu percebi quando eu voltei para Barcelona, que eu tinha duas malas grandes, uma pequena e a mochila, e eu tinha que carregar essas coisas para cima e para baixo. Não, e aliás, eu tinha mais uma mala que ficou aqui só de roupa de frio. Então era três malas grandes, uma pequena e uma mochila. E como dá trabalho, coisa acumulada dá muito trabalho. Nossa, como é pesado. Nossa, você fica assim, tudo depende, você fica preso. Eu acredito que quanto mais coisas a gente tem, mais a gente fica preso a essas coisas. E eu fui percebendo esse movimento dentro de mim. Um apego mesmo à roupa, apego à matéria, apego a coisas.
E aí eu tava lá naquele momento e eu falei assim, eu tenho muita coisa boa aqui, eu tenho que escolher só o que é bom. E aí eu chamei meus amigos, né, que eu falo que eu tenho meus amigos que manjam de moda, que me ensinam, né, personal stylist. Falei, cara, me ajuda aqui porque é o seguinte, eu vou ficar só com o que é essencial. Cara, e aí a grande pergunta norte que me ajudou foi o que é que eu realmente preciso e o que eu quero? Essa é a pergunta que me acompanha nesse pensamento todo. Porque precisar é muito diferente de querer. Veja bem, nós somos seres humanos e nós precisamos nos hidratar, beleza? Nós precisamos nos hidratar. Então eu preciso de água. Agora eu quero Coca-Cola ou eu quero uma cervejinha. Entre o precisar e o querer tem um abismo de distância. Então, se você precisa de algo, isso é fundamental para você. Se a gente pensar naquela ideia das necessidades da pirâmide de Maslow, o que está na base? Então, a gente precisa de beber e comer, a gente precisa se alimentar. A gente precisa disso. Então, entre o preciso e o querer tem muita diferença. Quando eu fui me deparar para essas coisas materiais, eu falei, caramba, tá, eu tenho esse monte de coisa, então o que, que eu preciso? E aí comecei a desenhar. E o fato é que muita coisa eu queria, mas eu não precisava. E muita coisa das que eu não queria, das que eu queria, mas eu não precisava, eram coisas muito boas e eu percebi que eu tinha apego a essas coisas. E é interessante porque o apego ele tá nessa esfera daquilo que me dá segurança em primeiro lugar. O apego quase como se eu tenho várias coisas, logo eu estou seguro, porque não vai me faltar. Acho que essa ideia de acumular coisas que as pessoas acabam acumulando centenas de carros, talvez a pessoa ela não perceba o tanto que ela tem um apego de se sentir segura em ter aquilo ali tudo, porque se um dia faltar algo, ela tá segura. Mas quando a gente para pensar mesmo e a gente vê que na verdade esse apego ele ele é contraprodutivo, porque veja bem, se me dá segurança, reduz a minha ansiedade. Tudo bem, temporariamente. Por quê? Porque o fato de ter muitas coisas me faz ter a ideia de que logo alguém pode querer ter essas coisas. Então eu começo a ter medo. Ou seja, eu reduzo a ansiedade quando eu acumulo uma coisa a mais para ter um conforto da segurança, mas logo abre uma outra ansiedade do medo de perdê-la. E pior, quando a gente está apegado a coisas, a ideias ou a pessoa, muitas vezes a gente também acaba desenvolvendo um tipo de dependência onde a gente só se entende inteiro ao ter aquelas coisas. Veja se faz sentido. A gente tem uma associação emocional a coisas, pessoas ou até mesmo ideias ou crenças que faz com que a gente se sinta inteiros, que a nossa identidade só existe porque tenho essas coisas, essas pessoas ou essas ideias. Então, todo esse caminho que eu tô falando aqui desses apegos é porque eu vejo o quanto nós, enquanto espécie, somos apegados a milhares de coisas. E, e de fato, se a gente fosse um pouquinho mais desapegado, eu acho que a vida seria mais leve. E olha só, porque carregar muita coisa é pesado, e a gente falar de uma vida melhor é falar de uma vida mais leve. Logo, quanto mais a gente se aproxima da ideia de viver leve, mais fluida fica a vida. E eu sempre tive essa ideia. Se a gente estoca muita coisa, é difícil se locomover, é difícil que a vida flua. Agora, se a gente tem pouca coisa, fica um fluxo. E talvez esse olhar para as coisas é o que tem mudado na minha cabeça, é entender que coisas são fluxo, dinheiro é fluxo, até relações são fluxos. Veja bem, se o amor não é, talvez, se a gente estocar o amor, a gente prender as pessoas que a gente ama, falar, você não sai daqui, isso não é amor. O amor, ele dá o direito ao outro ser livre, inclusive para ele ir embora e virar as costas para você. Isso é fluxo. E aí, eu tô falando tudo isso aqui, esse desabafo todo, porque
De fato, eu estou diante de uma situação onde eu tenho que viajar de novo e eu tenho coisa demais. E isso mexe muito comigo, porque eu gosto de uma vida mais leve e aí eu preciso voltar a enfrentar de novo o desapego. Então, assim, eu tenho um caminho que eu gostaria de compartilhar com você de 3 coisas que eu faço para me ajudar a viver mais leve nesse sentido e viver uma vida minimalista nesse sentido de que ter mais coisas que eu preciso em detrimento de ter mais coisas que eu quero. Bom, só para não dizer que eu não falei, muito da ideia de que nós somos porque temos, culturalmente as pessoas vivem isso porque culturalmente é pregado de que você é porque tem. Eu falei um pouco disso no episódio que tá aí nesse hall de 50 episódios aí, acho que é o peso de ser quem somos, uma coisa assim. Mas o fato é que ser é diferente de ter. E nós não necessariamente precisamos de ter coisas para sermos algo. Então esse é um pulo do gato. Mas o grande fato é, se você quiser viver uma vida mais leve e você achar que você é uma pessoa que acumula muita coisas ou que está apegada a muita coisa ou pessoas, né, ou ideias que não te fazem bem, um grande caminho para isso é primeiro você tomar uma consciência, né? Tomar uma consciência do que você tem, do que de fato você está acumulando. De novo, abre parênteses, eu lembro de pessoas que eu atendi e graças a Deus o atendimento online me levava para dentro da casa dessas pessoas. E eu comecei a perceber que tinham pessoas que acumulavam rancores, por exemplo, né, no seu dia a dia. E aí o fato de estar com a pessoa ali nos cômodos da casa dela, eu comecei a perceber que ela acumulava também coisas. Então olha como é que aquilo que está no mundo mental não está tão longe do mundo material. E, e aí trabalhar esse desapego ajuda a gente a viver mais leve. Então, se você é o tipo de pessoa que está acumulando coisa demais, ganhou aqueles pratos, né, lindos, maravilhosos, em 1992 e nunca usou, porque está esperando a ocasião para usar, acumulou mais 1.000 pratos em cima, talvez seja o momento para você parar e falar assim: será que não vale a pena viver uma vida com um pouco menos? Bom, então o primeiro processo é consciência. E para ter consciência, a gente precisa mexer, a gente precisa fazer catálogo, a gente precisa saber o que a gente tem, a gente precisa pegar. Esse é o primeiro ponto. Desenvolver uma consciência exige que você gaste tempo e energia em direção àquilo que você quer. O segundo ponto é fazer uma reavaliação de valores. O que é que eu preciso e o que eu quero? Isso aqui é útil para mim ou isso aqui só está ocupando espaço? Isso eu estou falando de coisas, mas eu posso falar também de ideias, hein? Isso aqui é útil para mim ou isso aqui só está ocupando espaço? Pessoas, relacionamentos, isso aqui é útil, essa pessoa é útil para mim ou ela está só ocupando espaço? Esse é o segundo passo. E por último, a generosidade. A gente precisa aprender a ser mais generoso e deixar com que as coisas ganhem um fluxo. Ó, eu usei essa camiseta, ela é linda, mas eu não preciso mais dela. Ela tá boa, ela tá nova, então vai você. Eu vejo que a generosidade é uma ferramenta que vai na contramão do acúmulo, que vai na contramão da ideia de você ter para ser. A generosidade ela é uma ferramenta poderosa para nos tornar humildes, para nos tornar humanos. E aqui está o lugar. Se a gente aprender a ser generoso, a gente faz com que o fluxo fique melhor. E aí a gente tem menos medo também de perder as coisas, porque coisas são coisas. Coisas vão e vêm. É, então, estou aqui nesse momento onde eu preciso agora reduzir ainda mais, porque eu vou de novo cair na estrada. E, e é um desafio para mim. Tem sido um desafio, porque apesar de saber a consciência, a reavaliação de valor e ser generoso, ainda me sinto desafiado. Por isso que o episódio vai se chamar Desabafos. E por último, é, por que eu quero voltar a falar desses 51 episódios? Bom, eu não sei se você sabe, mas quando criança me disseram que eu tinha TDAH. Não sei se eu já falei em alguns episódios aqui. Minha mãe me leva no psicólogo desde que sou criança. É, ou seja, eu era um garoto muito problemático e deu muito trabalho. Então sempre foi atribuído a mim a hiperatividade, que eu sempre fui. Eu enfrentei já, infelizmente, não quero enfrentar de novo uma depressão. Enfrento constantemente uma ansiedade. é, Procuro me tratar o tempo todo e viver uma vida onde eu viva melhor e enfrentar essas demandas emocionais que eu sinto. Cara, e fazer 50 episódios de podcast exige muito esforço de mim. Muito esforço de mim, de verdade, assim. Você não faz ideia o que é
tirar um período da semana, fazer um roteiro, porque eu desejo fazer algo que seja legal, eu desejo entregar algo que seja legal para você. E por isso que o podcast ele teve tantas oscilações, porque em vários momentos que exigia muito de mim, eu estava ali preocupado em ganhar dinheiro para sobreviver, em viajar, em mudar, em me relacionar com as pessoas, e atender gente, que o podcast se tornou um secundário. Então manter ele dentro de uma escala de prioridade tem exigido demais de mim. E assim, tô falando isso aqui numa boa para você entender o meu processo também. Eu acho interessante, porque acho que o papo todo aqui passou por esse lugar. Tanto a questão de ficar sóbrio, tanto a questão de optar por uma vida minimalista e optar por uma prioridade de produzir esses conteúdos aqui, passa por um compromisso que eu tenho feito comigo. E assim, eu gostaria muito de dizer que não é nada fácil, cara. Pelo contrário, é difícil demais. O meu editor, ele sabe, eu falo, mano, teve episódio que eu gravei 4 vezes. Porque eu falo, mano, não tá bom, cara, não tá bom, porque eu não estava ali presente, eu não estava fazendo e falando com você. Então, assim, demanda é uma demanda. E assim, eu desenvolvi uma personalidade, como todos, a maioria de nós, onde a validação externa era muito importante. Então, desenvolver essa motivação interna que diz, cara, é fazer apesar de, é fazer porque eu sei o valor que isso tem. Eu não preciso de alguém curtir, eu me dar aplauso para falar, eu vou continuar. E a rede social, ela tem muito disso, né? É, Se a gente não tem o curtir, se a gente não tem o engajamento ali, o algoritmo ele não te joga para outras pessoas, né? Então é um lugar assim indigesto. Então eu queria registrar, porque eu comecei agradecendo os 50 episódios, mas queria dizer para você que é difícil. E bom, mas fica aqui o meu compromisso de me esforçar o máximo que eu posso para produzir esses conteúdos. Deixa eu fechar que já ficou longe demais. Eu queria falar 20 minutos e falei 37 minutos. Bom, eu espero que você me entenda. Se você já me conhece, sabe como é que eu sou. Adoro a resenha. Bom, fica na paz, tá? Eu espero do fundo do coração que os próximos 50 episódios desse podcast a gente desenvolva uma comunidade. Eu tenho muito sonho de fazer uma comunidade. Eu fui pastor de igreja, eu trabalho com gente, eu gosto do aspecto da comunidade, eu gosto do CrossFit por causa da comunidade. Se esse podcast aqui sair disso daqui, a gente conseguir fazer uma comunidade de alguma maneira, eu vou ficar muito feliz. Esse é o sonho que eu tenho nutrido na minha cabeça para o podcast. Expandir isso daqui de alguma maneira, de repente ter convidados onde eu converso com as pessoas, de repente estar em algum lugar e falar do lugar, e vontade eu tenho. Agora, viabilizar isso não é fácil, porque exige tempo, exige dedicação, esforço, e por isso que eu conto com o seu engajamento, por isso que eu peço sua ajuda, me ajuda a te ajudar. E quem sabe isso daqui não ganha por dimensões que nenhum de nós sonhou. Muito obrigado até aqui, tá bom? Eu te vejo na semana que vem. Se você não percebeu ainda, toda terça tem episódio no meu Instagram, nas minhas redes sociais, Fábio Poloto. Tem sempre cortes desse podcast, mas eu agradeço você que me ouve aí do começo ao fim. Um forte abraço, fica bem e tamo junto. Valeu?